Deixa eu marcar aqui o compartilhamento. Tem que ver primeiro aqui no Google para a gente poder compartilhar a tela com vocês. Então, estamos no nosso terceiro encontro, terceiro módulo. Vocês não vão se arrepender de ter vindo hoje. Tenho certeza que vai ser muito boa a nossa experiência. O que vocês vão aprender hoje, acho que vocês talvez não tenham ouvido ainda, sabe? E eu tinha colocado até aqui no módulo que a gente ia ver muito mais coisas, né? Mas quando eu fui pesquisando e escrevendo, ficou muito mais assim forte para mim essa questão do contato, porque o nosso tema hoje é experimentar, né? Nós estamos no E do nosso CREA, do nosso método CREA. Experimentar. Então, é como nós experimentamos o nosso dia a dia. Como nós experimentamos as coisas que acontecem ao nosso redor, que nem a Lu falou, né? Ah, Gi, eu comecei só a sentir um pouco mais do jeito que você falou para fazer, né? Que você deu a dica, tal, colocar os pés no chão. Então, só de começar, né, atiçar esses sensores de novo, né? De perceber as coisas um pouco diferente, já começou a experimentar algo diferente, né? Foi diferente. A Vanessa também pensou, não, peraí, eu posso tentar algo diferente. Você experimentou algo novo e deu certo, né? Trouxe um equilíbrio, você conseguiu enfrentar com sabedoria aquilo que você tinha que enfrentar. Então, nesse módulo, eu quero falar bastante para vocês sobre entrar em contato com as nossas emoções, tá? E aí, como a gente pensou aqui, se não der para a gente falar hoje sobre as outras questões da organização e do autocuidado, a gente vai falar em vídeo para que na próxima aula a gente consiga dar continuidade com o conteúdo, tá bom? Então, para começar, vamos entender a importância do contato. Certo. Opa, a Siri também está querendo participar. Começou a falar aqui comigo. Mas, enfim, vamos começar então a entender a importância do contato, né? Mas o que é contato? Nós partimos do pressuposto de que o homem é um ser em relação e está inserido no mundo, né? Então, nós somos pessoas de relação desde o ventre, né? Do ventre a gente já está em relação com a nossa mãe. A gente nasce, a gente está em relação com a nossa mãe já com as pessoas ao nosso redor, com o ambiente, com o nosso bercinho, com a nossa mamadeira, né? Vai construindo relações, conexões, contato. De acordo com Jorge Ponciano Ribeiro, contato consiste em relacionar-se com a vida e com o imediato, aqui e agora. E entende-se como uma pessoa vivencia suas funções de contato, determina a qualidade do mesmo, né? Então, a qualidade desse contato vai depender de como cada um vivencia esse contato, essa relacionar-se com a vida no momento de agora, né? Então, a gente está aqui nesse momento pensando no agora, sentindo aqui agora, prestando atenção no que uma e a outra está falando, no que eu estou ensinando para vocês, né? Preste atenção na sua necessidade. Então, agora, o que está acontecendo comigo agora? E o contato se dá no corpo e pelo corpo, né? Através do nosso corpo que nós temos contato. Então, a corporeidade, que diz respeito ao corpo, se faz no movimento, em interação com o mundo e o outro, na história, na sociedade, e isso implica afetar e ser afetado, ver e ser visto, sentir e ser sentido, tocar e ser tocado. Isso aqui é tão importante, porque a gente a gente vai entendendo aqui que não é simplesmente os nossos sentidos, né? Como a gente usa, eu tô vendo. Mas sabe quando você tá, às vezes, dirigindo, sempre no mesmo lugar, e você quase não percebe, é onde você resolve estender um pouco o seu olhar, você percebe, nossa, eu nunca vi que tinha isso aqui, por exemplo. É quando aquilo faz um sentido para você viu, né? E realmente percebeu algo. E com o outro,
né? O contato com o outro estabelece quando eu me sinto vista. Quando eu estou vendo o outro e eu me sinto vista. Eu estou percebendo e eu me sinto percebido. Aí houve contato, né? E o contato com as nossas emoções também é sentir. E nós geralmente fugimos muito desse contato, né? Às vezes a emoção ela começa a aparecer, a gente às vezes muito até inconscientemente começa a fugir, né, pelas culatras, tentando falar de outra coisa. Às vezes o nosso cérebro mesmo já traz outra coisa assim rápido, porque não está dando conta de lidar daquela emoção ainda, tá? E isso também não é mal. A gente vai ver que a gente vai é até um sistema de defesa também do nosso organismo. O próximo. Nossas funções motoras, sensoriais, olhar, ouvir, tocar, falar, movimentar, sentir, são potencialmente aquelas pelas quais fazemos o contato. Então, nós fazemos contato não só por tocar. Geralmente a gente pensa, contato é quando eu toco alguma coisa, né? Entrei em contato, né? Toquei. O contato ele é muito mais do que isso, né? Ele pode ser feito por um olhar, a gente pode tocar o outro com o olhar da gente, né? Tanto positivamente como negativamente, né? A gente pode fazer com que o outro se sinta muito constrangido com o olhar, ou a gente pode fazer com que o outro se sinta muito confortável e amado com o olhar, com algo que a gente escuta, com algo que a gente fala. O movimento do nosso corpo, ele expressa um contato que está sendo feito genuinamente e um contato que também está sendo, né, restringido. E o sentir o que está acontecendo com a gente. Então, são por essas vias, né? Para ter qualidade de vida, nós precisamos manter a fluidez do contato. Então, na concepção gestáltica, a natureza da psicopatologia é a interrupção do processo de contato. Então, aqui, quando fala aqui da fluidez, né, é quando o contato acontece naturalmente, ele flui, né? Então, por exemplo, em terapia, eu peço muito para meus clientes, deixa fluir, tenta não bloquear, deu vontade de chorar, às vezes vai tentar engolir. Não, peraí, para um pouquinho, ó. Sente o que está vindo aí agora. Sente, né? Deixa fluir. Porque no nosso dia a dia, muitas vezes a gente tende a conter, né? E a gente vai ver que isso não faz bem. Aqui entende-se que quanto maior a rigidez na fronteira, o organismo ambiente, mais severos os efeitos percebidos no comportamento e desenvolvimento do self, né? Essa questão do self, eu não vou entrar muito no profundo com vocês, porque é um pouco densa, sabe? Entender o que é esse self. Mas seria o seu eu interior, sua identidade, sabe? Quem você é, o ser, tá? Então, quanto maior a rigidez na fronteira organismo-ambiente, quer dizer, entre eu e o meu ambiente, seja o meu ambiente interno ou meu ambiente externo, né? Mais severos os efeitos percebidos no comportamento e desenvolvimento do self. Então, a gente começa a perceber pessoas que são mais rígidas, às vezes muito mais fechadas, têm dificuldade de se relacionar, né? Ou comportamentos agressivos, comportamentos estereotipados, muitas vezes. Então, começa a fluir de forma que não está fluida, está rígido. A respiração é uma função fisiológica que envolve troca constante e intensa com o ambiente. Isso é muito interessante, né? Porque o que está o tempo todo entrando e saindo do nosso organismo é o ar, por meio da nossa respiração. E vocês já vão poder me contar também que se quando vocês estão mais ansiosas, não começa a mudar a respiração, né? A respiração é a primeira coisa que a gente às vezes nem se dá conta que a gente está contendo a respiração. Eu já tive muitas vezes, depois que eu comecei a perceber, falei, gente, eu não estou respirando. Eu chegava a ficar tonta quando eu estava conversando com as pessoas. Né? Hoje eu tenho que me policiar. Então, de me acalmar, respirar, porque se eu ver, eu começo a formigar aqui, ó, porque eu não estou respirando, aí eu começo a ficar meio tonta, porque não está entrando o suficiente, né? Oxigênio para me manter bem. Então a gente precisa se perceber nisso, né? Que a respiração é tão importante para a gente.
E quando há excitamento, a respiração se intensifica. O movimento de abertura em direção ao mundo é fluido, né? Então, quando a respiração entra bastante oxigênio, a gente se abre mais para as coisas, né? Fica mais fluido. Quando o excitamento é inibido, então, quando a gente tem alguma coisa que nos move e a gente inibe, a respiração fica contida. O movimento de expansão para o mundo se interrompe e o excitamento é sentido como ansiedade, né? Então, se eu não deixo extravasar aquilo ali, aquela respiração, aquele excitamento do meu corpo, né? Que está acontecendo por causa de alguma coisa que está me movimentando, me tocando, e eu contenho aquilo, aí isso vem como essa energia, né, esse excitamento, fica preso em nós, se interrompe, e aí ele começa a se manifestar no nosso corpo como ansiedade. Com os tremores, com a taquicardia, com a sensação de que vai faltar o ar, né? Então, Holanda, né, que é o escritor da Gestalt terapia, ele diz que adoecer é estar em desarmonia relacional, seja com o mundo em geral, seja consigo mesmo. Então, quando nós perdemos o contato com a gente, né, quando a gente começa a entrar nessa desarmonia relacional, a gente para de olhar para nós, para as nossas necessidades, a gente se isola muitas vezes dos outros também, a gente começa a tentar se proteger demais, né? Ai, não, é melhor ficar sozinha mesmo, né? Não vou arriscar de novo. Assim, a gente começa a quebrar esses contatos, a gente começa a adoecer de alguma forma. Quando alguém está em desarmonia, a primeira coisa que é afetada é a respiração. A respiração é uma função fisiológica que envolve troca constante e intensa com o ambiente. Né? Aí acho que eu repeti esse slide. Quando o excitamento, a respiração se intensifica e o movimento de abertura para o mundo. A Laura Pearls define hábitos como padrões pessoais de comportamento, tá? Padrões pessoais de comportamento. Modos de fazer contato que se tornam automáticos. O que é isso? Né? Às vezes a gente sabe essas coisas automáticas? A gente acorda, vai lá, faz café, toma café, sai, tchau, bom dia, vai e volta. E a gente vai fazendo as coisas muito no automático mesmo, é essa palavra, né? A gente não vai prestando muita atenção, até porque muita coisa, isso é para facilitar a nossa vida. O nosso cérebro mesmo, né? Meio que decora os caminhos que a gente faz constantemente, a gente não fica pensando muito, a gente não está indo. Você já tentou ir por outro caminho? Quando você pensa que está indo para, por exemplo, estou indo para a faculdade, que eu estou acostumado, daí outro dia eu estou saindo, mas não é para a faculdade, estou indo para outro lugar, só que daí eu pego, estou indo para a faculdade. Nossa, não era a faculdade hoje, era para outro lugar. Já aconteceu isso com vocês, né? De pensar que você está indo para um lugar, você está indo para outro. Porque a gente começa no automático. Aí aqui ela fala assim: se facilitam o contato, configura-se como suporte. Então, quando é nesse caso, a gente já sabe como tomar água, como escovar o dente, como, né, como fazer uma comida. Então, é um suporte para mim? Ótimo, é bom. Agora, quando esses hábitos eles bloqueiam o contato, configura-se então como uma resistência, né? E aí, por exemplo, um hábito que pode ser um bloqueio. Evitar ir a algum lugar que você sabe que você vai ter muitas pessoas lá, que você pode se sentir envergonhada ou constrangida. Uma coisa. Outra questão de bloqueio de contato, por exemplo. Eu não gosto de falar de tal assunto. Né? Não gosto de falar de tal assunto. Então, esse bloqueio de contato está com uma certa resistência sobre alguma coisa que pode estar doendo ainda muito em você, né? Doendo muito ainda na gente. E às vezes a gente ainda não conseguiu deixar que saia. Mas aos poucos a gente pode ir entrando em contato com isso que está doendo, né? E deixando que isso comece a fluir naturalmente. Quando isso começar a acontecer, o que vai tender a acontecer? As
as nossas ansiedades vão se diminuindo, né? A gente vai começando a ter mais controle e manejo dessas ansiedades. E aí ele fala aqui, quando a gente tem, então, esse bloqueio, o que acontece? O nosso corpo, né, o esforço muscular de contração, que visa inibir o fluxo do excitamento, está sempre presente, criando uma oposição entre forças de expansão e contração, e resultando em quase sempre em dores e tensões musculares. Que às vezes tenta vir algo e a gente retrai. Tenta vir algo e a gente retrai. Então, nosso corpo está fazendo esse movimento. E aí a gente, né, fica toda tensa, às vezes no pescoço, no ombro, às vezes nos braços, as pernas, porque vai provocar essa tensão muscular. Em sua sabedoria, o organismo se vale de resistências para a defesa do self, defesa de quem é, né, de quem somos. Quando este se encontra em situação de potencial ameaça, há impossibilidade de contato, né? Então, o organismo, ele usa essas resistências para defender o self. Então, quando eu sinto que eu vou ser, de alguma forma, colocada em risco, né? Ou ridicularizada, ou confrontada, ou que pode me colocar em qualquer risco, que vai me doer, o organismo vale de resistência para se defender, né? Os bloqueios, como funções preservativas, são, num primeiro momento, estratégias saudáveis e criativas para a subsistência e proteção do self. Tá? Então, aqui é o que eu estava falando. Na questão de, por exemplo, você vai conversar com alguém sobre uma situação muito delicada na sua vida. Aí você começa a falar algumas coisas, aí você começa a falar, mas aí você, sabe, começa a chorar, ou você sente assim, ai, eu prefiro não falar disso agora, né? Às vezes isso vem como uma maneira de que realmente você não está pronto para enfrentar aquilo, sabe? Que tá, às vezes não é o momento. E aí quando você estiver pronta, isso vai fluir de uma forma mais natural, né? E aí na terapia a gente vai trabalhando pelas beiradas, capacitando que a pessoa consiga fazer essa ponte para entrar em contato com aquilo que está doendo, tá? Nunca é confrontando, né? Entrando já em confronto com aquilo que tá te doendo, que está te fazendo sofrer. Aqui, né? Reforçando. Para ter qualidade de vida, precisamos, então, manter a nossa fluidez do contato. Então, a minha proposta hoje é levar vocês a restaurar o contato saudável consigo mesmas e com os outros, tá? Então, agora nós vamos experimentar. E depois, se der tempo, a gente volta para as outras coisas que eu queria falar com vocês hoje. Disso que eu falei até agora, vocês sentiram alguma dúvida? Ficaram curiosos com alguma coisa? Não? Tem perguntas sobre a questão do contato? Pode falar, gente. Hoje tem tempo e eu queria que isso ficasse bem claro para a gente, sabe? Para vocês entenderem. Alguém sente que tem dificuldade de contato? Está percebendo que você está tendo alguma dificuldade de contato na sua vida, em alguma área? Ju, não? Tem facilidade? Ok. Muito bom. E isso é tão legal. Será que tem. Ah, não, não é no grupo, não. Fico preocupada se é o grupo nosso. Tem coisas que a gente nem sabe que a gente não está entrando em contato, sabe? Eu falo para vocês de experiência própria, né? Por quê? Às vezes você acha que você está tão bem, aí você está fazendo a sua sessão de terapia, aí você fala de alguma coisa e você entra nesse movimento sem perceber, né? Uma boa terapeuta vai perceber, peraí, você está tentando evitar o contato. E às vezes a gente está tentando evitar o contato, às vezes é muito claro, fala, olha, eu não estou pronta agora para falar disso, mas às vezes não. Às vezes a gente passa de uma coisa tão, sabe, tão
rapidamente, assim, tão por cima, que a gente não percebe que a gente está evitando entrar em contato com alguma coisa que nos dói, tá? E assim, no dia a dia, às vezes, não só com coisas que nos doem, às vezes a gente está perdendo contato em coisas básicas mesmo da nossa vida, tá? Que é de se olhar mais, de se perceber mais, né? De cuidar da gente, né? De uma forma melhor. E então eu quero que a gente hoje aguce isso, sabe? Em nós, tá? Eu vou pedir para cada um de vocês, não sei quem quer começar, se a Ju, que está mais para frente hoje, ou alguma que se quiser, tá? Fique à vontade, Vanessa, Lu, de pegar o que você separou. Primeiro vocês vão fazer todas juntas, lembrei. Desculpa. Todas vocês vão fazer. Pega um pedaço de papel. Eu tô isso animada. Um pedaço de papel e a caneta. E aí você vai pegar o seu objeto. Mostra para mim primeiro qual é o seu objeto. Mostra pra gente. Um vidro de perfume, é isso? Um perfume. A Bíblia. Ok. É um perfume de ambiente. Ah, tá, de ambiente. Beleza. A Bíblia também. Cadê a Maiana? Maiana já consegue abrir? Não sei se a Maiana já está podendo abrir o celular. Se não puder agora, daqui a pouco você mostra. Vocês vão descrever como é o seu objeto no papel. Como a característica, a textura, o que ele tem de essência, o que você percebe, tudo que você percebe nesse objeto seu, tá? O que significa para você descrever fisicamente, que ele é a forma, a textura. Tá? Enquanto vocês estão fazendo, eu vou colocar uma musiquinha para vocês ouvirem. Ok? Quando vocês terminarem essa primeira parte, eu vou pedir para vocês me falarem, tá? O que vocês escreveram. Parar a música um pouquinho para me ouvir vocês. Daí, aí eu volto. Vanessa, quer falar? Já terminou? Eu já terminei, mas eu posso falar mais? Você quer escrever mais? Não, Pode. falar mais do que eu escrevi? Ou não? Só o que eu escrevi. É que tem uma etapa a mais. Então, eu queria que Ah, se puder colocar, pode colocar mais detalhes um pouquinho. Não precisa escrever claramente assim, porque eu não vou ler, né? Só você que vai ler, mas só para você conseguir depois fazer a segunda parte. é que eu não sei se vai atrapalhar a segunda parte, então eu só vou ler o que eu escrevi então mesmo, tá? Tá. É, eu vou só contar só um pequeno detalhe dele. Esse aqui eu fui num congresso em setembro, em Bauru, chamado Pérola, só de mulheres. E aí, Hum, ao entrar no ambiente, tinha esse cheiro. E era um cheiro tão gostoso e já me levava à presença do Espírito Santo. E daí depois, acho que na segunda parte eu vou contar o que houve lá, mas
Eles estavam vendendo, essa foi uma essência que a pastora pediu para uma perfumaria fazer, eles nem tinham o nome, e ainda colocaram o nome da essência de Pérola, que é o nome do evento. Então, assim, Hum, esse perfume, eu coloquei que ele é doce e que me leva a um momento muito especial com o Espírito Santo, né? Depois eu conto por que que é esse momento especial com o Espírito Santo. E aí eu não tinha comprado quando eu fui lá, né? Eu achei que era caro, eu falei, é muito caro. Só que quando eu cheguei em casa, aquilo começou, eu quero aquele perfume, porque eu quero aquele perfume, e uma amiga minha, né, que fez a caravana e nos levou para lá, voltou e trouxe para mim. olha Então, só, disse que foi importante significa bastante para você. é, Isso. Obrigada, Vanessa, lindo. Agora descreve ele um pouco mais, tá? A característica dele é doce, como que é o frasco, como você tem a sensação do frasco, tá? Enquanto as meninas vão falando. Lu, pode falar, Oi. Lu. O meu é a Bíblia, né? As características físicas dela é retangular, a capa dela é um pouco macia, é um tipo de couro, alguma coisa assim. Uhum. É um pouquinho pesada, e o que ela representa para mim é a minha força de todos os dias, o meu renovo, é um manual de orientação para a minha vida, na verdade, né? Ótimo, ótimo. Obrigada. Ju, A minha também é a Bíblia. Ela é grande, tá vendo? A minha Bíblia é bem grande. Eu geralmente eu uso ela à noite. Eu comprei essa Bíblia num congresso que teve lá na igreja do pastor Gisel Gomes. E o que me fez comprar essa Bíblia é que na época eu estava liderando as crianças na minha igreja. E ele falou muito a respeito, porque ele escreveu, né, parte dessa Bíblia. Ele reproduziu a Bíblia, no caso, e essa Bíblia ela é para pregadores e líderes. Então, na época, ela me ajudou muito quando eu estava na liderança das crianças, porque tem a fala dela é diferente, ela é mais moderna, mais atual. E, tipo, todas as vezes que eu preciso, né, hoje em dia, no caso, eu não mexo mais, não trabalho mais com as crianças, mas, assim, ela me ajuda muito, né, ela tá sempre do meu ladinho ali na cama, e eu, né, todos os dias é um pouquinho, um pedacinho que eu leio. Então, ela assim, ela marcou muito essa etapa, que foi muito. Eu trabalhava com crianças já há muitos anos e quando eu me tornei a líder das crianças na minha igreja, assim, foi assim, foi um passo bem importante, né, que eu pude ali mostrar e demonstrar, né, todo o meu potencial ali, né, lógico, Deus na frente me ajudando. E foi muito bom. Então, essa Bíblia me ajudou muito. Então, eu tenho muito carinho por ela. Guardo ela com muito carinho. Além dela ser muito linda, né? A capa dela, ela é bem pesada, toda florida, assim, bem menininha mesmo. E ela é muito ah, importante para mim. Ela é bem bonita, ela é bem linda, a Bíblia. Ela é ai, bem que linda, legal. Aham, linda né? mesmo. Olha, ela é linda. Cheia de Então, flores, linda. é cheia de flores. Então, tipo, ela representa muito para mim. Foi uma etapa muito boa, né, que eu tive quando eu comprei essa Bíblia. Muito bom. Agora, a Maiana não tá aí, né? Não tá falando comigo. Não sei se ela. Maiana, você quer falar? Ela tava indo para casa ainda, não deve ter chegado em casa com a filhinha, então vamos deixar ela hoje. Se ela quiser falar depois, tá? Maiana, fica à vontade. Agora, vocês vão fazer o seguinte: vocês vão escrever de novo, mas em vez de colocar assim, esse objeto é quadrado, é retangular, é pesado, você vai falar eu sou e você vai usar as qualidades que você colocou nesse objeto, tá? Você vai escrever as qualidades que você falou desse objeto agora na primeira pessoa. Eu sou.
Fica um pouquinho com essa frase aí que você escreveu, o que ela significa para você. Com certeza tem muito a ver com quem você é. Prontas? Maiana, a primeira pergunta, a primeira coisa para você descrever o objeto que você trouxe, tá? Que você separou, as características dele. E a segunda, você vai transportar isso para a primeira pessoa do singular. Meninas? E então, Vanessa, você pode ler agora na primeira pessoa? Gente, eu perguntei tanto para o Espírito Santo o dia inteiro o que que eu ia trazer. Pensei na Bíblia também, eu até tinha pego uma foto com a minha mãe, e na última hora que eu lembrei, eu vou fazer o perfume, né? E aí agora a frase ouvindo, meu Deus, tem coisa que é, mas tem coisa que não tem a ver comigo. Mas o que eu coloquei do objeto, né? Aí eu coloquei, eu sou doce, envolvente, simples e transparente. Eu acho que eu coloquei ali só mais o transparente mesmo, porque se eu estou bem, a minha cara parece que eu estou bem, se eu não estou bem, já aparece. Então, as pessoas que convivem comigo já sabem, ah, hoje ela não está bem. Então, essa parte do Uhum. transparente até, até tem a ver Mas comigo. olha só, fala de novo. Toma posse dessa frase. Vai, eu sou doce. Eu sou doce, envolvente, simples e transparente. Hum, Eu fui falar do objeto. sim. Você não consegue se ver nessas outras características. Talvez o simples também. Eu levo a vida mais simples, eu tento simplificar, mas o resto não. Você não se acha doce. Eu acredito que tem uma parte em você. É, Doce, pode ser. né? Talvez, olha só como é interessante. Às vezes, você pode ter colocado essa doçura para dentro, sabe? Deixado ela escondidinha para se proteger, como a gente tem falado, né? Às vezes, para o doce, a gente pensa que o doce é muito frágil, né? E às vezes a gente tem que começar a ficar dura, né? Endurecida, mais grossinha, mais cascadura para aguentar, né? As coisas que acontecem na vida, às vezes, a gente vai perdendo um pouco a doçura, né? Mas de acordo até com a palavra de Deus, nós somos doces, né? Nós devemos ter essa doçura. Então, talvez é isso que Deus quer deixar transparecer em você de novo, viu, Vanessa? Essa doçura, essa simplicidade, essa transparência, né? Essa leveza, viu? Bem, Lu, pensa um pouquinho aí, sente isso tudo que tá vindo aí, tá, Vanessa? Ah, Ah, eu com isso acho que ficou até um pouco.
porque eu sou macia e um pouco pesada. Aí combinou. Tudo E bem. levando um pouco, né, para descontar. Opa. Não, mas eu tô tentando, né, conforme você foi falando aí com a Vanessa, o sentido de macia, não sei se manda. Olha, eu confesso que às vezes eu sou um pouco pesada mesmo nas palavras, né? E aí, quando fala que eu sou a força, eu acredito muito também, Uhum. por muitas e muitas situações, assim. O renovo, Entre em contato. É para isso que eu queria esse momento, tá? Até vou dar pausa. Voltei a gravar. Quer falar, Lu? não, não, eu que agradeço. Ju? Abri o microfone aqui. Bom, eu sou bonita, como a minha Bíblia, e eu quero ser usada, e eu quero ser usada para florescer na vida das pessoas, né? Ai, Gisele. É para isso esse momento. Eu quero que vocês entrem em contato com a sua É, emoção. eu quero que Depois eu dos vou meus voltar na lábios. Lu ali. Eu quero entender o que É, moveu nela, que fez ela entrar em é, contato com a emoção. E agora. eu quero que saia dos meus lábios, né, palavras de encorajamento, de ânimo para as pessoas que estão do meu lado. É isso que eu quero. E eu acho a questão do propósito que eu te falei, do meu trabalho, eu acho que é esse, sabe? É Uhum. levar essa palavra para as pessoas dentro, né, do âmbito, dentro da Bíblia, não só dentro da Bíblia, mas, sabe, levar as pessoas a entenderem por que que elas precisam se encontrar, né? Primeiro, para elas poderem ter paz dentro de casa, né? E eu acho que através da organização de uma casa, né, que vai muito mais além do que você fazer ali no dia a dia, é o que você tem para trazer paz para sua casa, né? Então, eu acho que esse é o caminho. Eu acho que eu tô indo pro caminho certo. É isso. Ótimo, ótimo, Ju. O que te emocionou, Ju? Bom, em questão do florescer, Hum, né, na vida das pessoas, que é isso que eu quero. Quando eu falo que eu não quero fazer curso, essas coisas, porque eu quero ajudar as pessoas, né, com o que eu sei, e, e eu acho que isso é florescer, né, das pessoas, é falar, ensinar, né, para as pessoas também terem essa paz, terem o mesmo que eu tenho, né, o mesmo que eu aprendi, para as pessoas terem também, porque a gente vê muitas vezes as pessoas não entendem por que uhum. que está acontecendo essas coisas em casa, mas às vezes é uma coisa tão simples que ela tem que mudar e ela não entende, né? E brigas ou, sei lá, por coisas tão pequenas. Então é isso, quero levar isso para as pessoas, para elas entenderem que o simples fato dela organizar uma gaveta, né, na casa dela, ou organizar um armário, um guarda-roupa, tirar aquilo que não presta, aquilo que não está usando, aquilo que está quebrado, aquilo que está, sabe, que não está mais em uso, aquilo pode abrir um caminho para um renovo, né? Ela pode abrir espaço para o novo entrar, né? E o novo aí não é uma peça nova, é justamente você abrir espaço para o bem-estar E da sabe família, como né? tem tudo a ver com o que a gente está falando, né? Da fluidez, do contato. Aham, Parece que você é abre porque, caminho tipo, para fluir, né? então, tipo assim, quando você tira uma coisa que às vezes você pensa assim, ai, tá muita bagunça, tá muito isso, mas você não percebe que aquela coisa física ali que tá te impedindo, tá te Uhum, atrapalhando. Às vezes você põe a culpa em outras coisas, mas às vezes é o simples tirar aquilo do lugar, jogar fora se estiver quebrado, é fazer uma doação se você não usa, né? Ele uhum. realmente desapegar. Então, quando você desapega, né, você parece que tira um peso assim em cima de você, sabe? Aí você começa a ver as coisas mais claras, mais limpas e vai dando mais fluidez e você consegue perceber, nossa, eu tô tendo até mais tempo
para mim, mas por quê? Você tem menos coisa para fazer. As coisas estão fluindo, a casa tá tipo assim, no automático quase, sabe? Você consegue fazer mais rápido as coisas. E às vezes são coisas tão pequenininhas que você faz que você depois você nem percebe que você tá fazendo, porque já entra no automático. Então eu acho que as pessoas não entendem isso. A pessoa acha que você organizar uma casa é só você chegar lá e colocar as coisas no lugar, mas não é só isso. Tem muito a ver com o seu ambiente que você está ali vivendo e as pessoas que estão ao seu redor, né? Que às vezes por causa de coisinhas tão bobas, criar uns atritos sem necessidade. É verdade. Podem ser facilmente, né? Facilmente Resolvido, né? Eliminado, exatamente. resolvidos, entendeu? Então é Verdade. isso, acho que esse É um florescer, propósito acho que esse lindo. florescer, entendeu? Eu acho que esse florescer Tem que tá fluir. muito. Uhum, Vai florescer. Lu, você quer É. falar? O que foi que te emocionou quando você falou de renovo? Ai, Vai eu emocionar de acho que novo? é o fato de. Não, eu acho que não. Eu acho que porque assim foi um momento que a gente sai, às vezes dessa correria e tal e para e se autoanalisa mesmo, se depara, às vezes a gente surpresa, lógico, mas elas aqui com cada uma calhou, tipo, eu não imaginava hoje e pensar que eu sou uma força, eu sou um renovo, não. E aí, no momento desse, cai uma ficha e você, né, pensa em várias coisas que fala, meu, é verdade, eu preciso me apegar muito mais a isso para ficar até melhor, né? Eu acho que foi essa questão de cair, de reconhecer um pouquinho mais a identidade. Acho que é isso. Parabéns. Opa, caiu ela? Acho que caiu, mas ela deve voltar. Eu vou então. Maiana, você quer falar? Sim, tá me ouvindo? Sim. Ontem, por incrível que pareça, a gente estava arrumando umas coisas aqui em casa e nós deixamos separado exatamente uma foto. E agora, quando você falou sobre a escolha de um objeto, eu lembrei disso. E a minha filha ficou muito impressionada do porquê dessa foto. E a foto era a foto da primeira ultrassom, quando eu descobri que eu estava grávida. Oh. Eu tentei explicar a ela, né, do porquê da foto. E isso é algo que me traz tanta lembrança, por mais que seja lembranças de algo que, né, de um tempo que era bem diferente, são lembranças boas, são momentos que acalmam o coração. Bem. O que essa foto representa para você hoje? Hoje, Uhum. acho que felicidade, amor, né? Essa princesinha, né? E algo que você falou de colocar na primeira pessoa, algo que nós temos em comum, eu e a foto. Eu acho que é poder lembrar, acima de tudo, de momentos bons. Como eu disse na aula passada, né? Acho que hoje eu gosto muito mais de falar, mas quando falar das coisas boas que estão acontecendo, que já aconteceram, né? Esquecer um pouco a negatividade. Ótimo. Parabéns, Maiana. Que bênção. Isso é muito bom, né? É isso que a Lu também falou, né? A gente tentar se ater mais às coisas positivas a nosso respeito, né? E tentar restaurar em nós a nossa essência, né? A essência que Deus colocou em nós, que Ele vê em nós. Não aquilo que a gente muitas vezes foi se formando para tentar encaixar, para tentar ser aceita, para tentar ser amada, né? Mas aquilo que Deus realmente formou e teve o propósito de quando Ele nos criou, né? E às vezes é um pouquinho mais
um pouquinho mais áspera, às vezes é um pouquinho mais melosa, às vezes é um pouquinho, né, ser um pouquinho mais doce, mas tudo faz parte da nossa essência, como a gente vê, né, a maneira que Deus usou Pedro com o jeito que ele era, a maneira que Deus usou Lucas do jeito que ele era, cada discípulo, né, ali dos apóstolos, que a gente vê, eles eram diferentes, a personalidade deles, e Deus já colocou, tipo, pra gente ver, olha, né, eu faço vocês do jeito que eu preciso que seja usado no reino de Deus, né? E isso é muito lindo. Eu acho que tem tempo, então, da gente. Vocês topam a gente continuar com o conteúdo? Vamos lá, então. Vou só abrir aqui a apresentação. Aí a Ju vai falar um pouquinho mais, né, sobre essa parte dela. Deixa eu voltar, que acho que foi muito pra lá. Só um instantinho, Gida, peraí. Aqui embaixo, acho que não atrapalha. Como a organização pode nos ajudar? Né? A Ju já falou um pouco aí, mas a gente vai só reforçar e ela vai dar umas dicas para a gente. A organização tem o potencial de reduzir os níveis de estresse e melhorar a saúde mental. Né? Como que isso acontece? Isso mesmo. Porque ela diminui o cortisol, né? Se você diminuir os níveis de estresse, diminui a liberação de cortisol no corpo, que é esse hormônio do estresse, e aumenta a sensação de controle. Com isso, vai diminuir a ansiedade. Se você tem uma sensação de que as coisas estão mais sob controle, você tem menos ansiedade, né? Opa, acho que foi demais. Um ambiente desordenado pode tornar seu cérebro menos eficaz no processamento de informações e mais propenso à frustração. Então, se você está, né, com seu ambiente todo desorganizado, onde você trabalha, ou a sua vida, você não sabe o que você vai fazer hoje, quem que você vai atender, quem que você vai olhar, o que você vai fazer, o que acontece? O seu cérebro fica muito mais cansado, tentando, né, organizar, tentando pensar o que tem que fazer, e aí pode ter muito mais propenso a fazer coisas erradas e se frustrar, né? Então, a organização, o ambiente organizado, além disso, ser desorganizado afeta a sua personalidade e comportamento em geral. Que a gente começa a ficar mais irritadiço, né? Mais rabugento, às vezes deprimido, né, Ju? Briga. Brigas, né, dentro de casa, ou conflitos dentro de casa. Então, afeta muito. Ao organizar, você está aliviando, né, a desorganização em seu ambiente e também em sua mente. Né? É bem o que a gente estava falando. A gente começa a organizar muito do que a gente está se organizando por dentro, a gente vai começar a exteriorizar, né? E como eu falei para vocês, que a gente está sempre em contato, organismo e ambiente. Então, o organismo, ele afeta o ambiente, quer dizer, quando a gente está se sentindo bem, a gente tem mais disposição, a gente organiza, a gente faz as coisas. Quando o nosso organismo não está legal, né, a gente também afeta de forma negativa. Quando o ambiente está bom, tá ok, a gente está com bom contato, esse ambiente também nos afeta, né? Nos afeta de uma forma positiva, nos trazendo mais tranquilidade, mais, né, domínio, paz, evita conflitos. Eu falo, o ambiente sempre vence, né? Sempre vence. Se tiver num ambiente bagunçado, é aquilo que vai prevalecer e você vai ficar irritado, você vai ficar. Você começa você a sair procrastinar. A procrastinação é um vilão, né? Tem gente que fala, depois eu faço, depois eu faço, depois eu arrumo, depois eu ponho no lugar, aí não põe no lugar, depois vem outra coisa. E as pessoas que não entendem muito da organização profissional, eu consigo chegar no ambiente e saber se ele está arrumado ou organizado. Por que isso? Quando você arruma um ambiente, eu sei que todo mundo gosta de casa limpa, casa cheirosa, todo dia, tudo arrumadinho no lugar. Mas quando você arruma, às vezes você faz de uma maneira que aquilo vai ficar ali arrumadinho, mas depois talvez de uma semana, 2 semanas, já está bagunçadinho de novo. E você vai ter que, o exemplo, sei lá, tirar coisas do lugar para usar outras coisas. Você vai ter que refazer aquilo que você fez numa gaveta, por exemplo. Você vai lá e dobra tudo bonitinho. Lavou,
passou, você vai lá e dobra. Na próxima, aí tá, a pessoa usa. Na outra semana, quando você vai guardar outra roupa, tá tudo bagunçado. O que você faz? Ou você dobra aquela que tá lá e põe a limpa por cima, ou deixa bagunçado e põe a outra roupa por cima. E às vezes você fica nervosa, chateada, você xinga, você briga, porque, tipo, não mantém as coisas arrumadas. Quando você organiza, por isso que hoje em dia eu sei muito bem, quando eu falo organizar, quando eu falo arrumar. Quando você organiza, é uma coisa prática, lógica, permanente, para ela sair fora, para ela, tipo assim, lógico, se você tirou uma coisa, usou, vai sair ali do lugar ali, mas ela não vai bagunçar, porque ela está organizada. Então, depende de muitas coisas, maneira que você dobra, como que você dispõe as coisas, você tem que olhar a altura, sabe? É muita coisa que você tem que olhar. Então, o meu olhar profissional já vai para esse lado. Eu sei diferenciar o que está arrumado e o que está organizado. Se você abre um armário, né, você coloca tudo arrumadinho, mas não mexer naquilo na semana, nos dias, aquilo vai acabar bagunçando de novo, né? E na organização, não, organização profissional, não, aquilo vai se manter organizado. Eu tenho coisas aqui em casa que já tem mais de 2 anos que está no mesmo lugar. E a gente usa todos os dias. Por quê? Está organizado da maneira correta, entendeu? Então, tem essa diferença. É E, diferente, igual eu falo, o né? ambiente é diferente. Tipo, igual eu falo, o ambiente sempre vence por isso. Se você tá num ambiente bagunçado, a sua mente, o seu corpo, você não consegue. Você olha para aquilo, você não sabe por onde começar. Aí você acaba deixando de lado, e aquilo vai acumulando, aquilo vai acumulando. E, tipo, aquilo vai entrando na sua cabeça, e você fala assim, por onde eu começo? Né? A gente sempre fala, quando eu converso com as pessoas, comece por onde mais te incomoda, né? A pessoa vai Ótima. tirar aquilo que mais por onde mais te incomoda. E tem pessoas que fazem duas coisas que as pessoas fazem errado, duas a três coisas. Querer organizar tudo de uma vez, né? Abrir tudo as gavetas, pegar o da roupa, jogar em cima da cama, querer organizar. A probabilidade de você não conseguir é muito grande, você vai se frustrar. Né? Querer manter coisas que, depois eu vou emagrecer, depois eu vou usar. É muito complicado. Ter mais coisas que o espaço permite, né? A pessoa não desapega, eu não vou desapegar daquilo, porque aquilo eu vou usar, aquilo é do meu filho, do meu neto, entendeu? A pessoa não desapega. Então, desapegar é uma das primeiras coisas. Procrastinar, você tem que realmente tirou do lugar, coloca no lugar. E a praticidade de aprender como é feita realmente uma organização para aquilo manter por mais tempo. Não é que não vai bagunçar, gente. A gente fala assim, organização para mim é impossível, porque eu não consigo manter. Aí que tá. A gente organiza para arrumar. Você não arruma para organizar, entendeu? Então, quando você organiza, você vai só depois e dá aquela ajeitadinha, porque tá organizado. Mas quando você simplesmente arruma, quando você volta para pegar alguma coisa, você vai ter que refazer tudo aquilo, você vai perder tempo, você vai se frustrar, ou você Energia, vai largar né? do jeito que tá. Energia, briga, porque e a família às vezes não coopera. Então, o que eu falo que as pessoas têm que fazer comece por pequenas coisinhas na casa, 15 minutos todos os dias, com uma gaveta. Comece por você. Não adianta você querer que a sua família faça agora, ó. Todo mundo vamos organizar. Não, não é assim. Comece por você. Comece a mudança por você. E você tem que falar assim, não, eu vou mudar. Começa aqui de dentro. Você tem que querer isso. Entendeu? Você começa a mudar e as pessoas vão começar ao seu redor ver a diferença em você. Aí sim você pode começar a implantar. Aqui, gente, ficou mais fácil. Ficou legal assim? Vocês gostaram? Porque você não mora sozinha na casa. Você tem uma família. Então, a organização, por exemplo, de uma cozinha ou de uma sala, não é só sua, né? Ou do quarto do seu filho é diferente, mas assim, um ambiente em comum, que é uma cozinha, todo mundo ela tem que estar organizada de uma maneira que todo mundo se sinta bem ali e que seja prático para todo mundo. Então, a organização é isso, ela é prática, funcional e permanente. Isso eu posso garantir, permanente. Que Ela é permanente, a legal. não ser que você queira mudar
algum sistema, alguma maneira que você fez. Ah, não gostei assim, eu vou mudar, vou mudar as coisas de lugar. Mas a organização, ela é permanente. Isso eu sei porque a minha casa é 2 anos, 95% no automático. né, Ju? É, Muito a legal. minha casa tá E 95% no economiza automático, energia literalmente. também para você fazer E outras coisas, né? tempo, E tempo. então, energia, tempo, Bom. dinheiro, por quê? Você vai encontrar mais fácil as suas coisas, você não vai ter que ficar comprando coisas desnecessárias, porque Uhum. você não está achando aquilo, entendeu? Então, é muitas coisas que envolvem organização. Então, é um A tema, gente assim, quer se uma aula deixar sua inteira. a noite aqui falando. É Ai, uma coisa assim muito que eu amo bom, muito fazer. bom. Eu É minha coloquei algumas paixão. poucas dicas aqui que acho que, né, para acrescentar um pouquinho, mas a gente falou bastante coisa muito boa que a gente já pode começar a procurar, né, fazer. Quando o nosso corpo e mente já sabem com antecedência o que irá acontecer, diminuímos o nível de estresse e somos submetidos quando temos que tomar decisões em cima da hora, né? Então, se a gente, que nem a gente falou, Uhum, organizando, você já sabe o que você tem que fazer, o que você vai fazer amanhã, mais ou menos organizado o seu dia, isso já te ajuda muito. Ah, vai ter uma consulta, né? Eu tinha muito problema com isso. Vai ter uma consulta. Se eu não for lá preparar os documentos, olhar de novo, o que pediram para levar mesmo, né? uhum. Antes, evita estresse. Teve dia de eu chegar É num lugar isso. longe e eu não prestei atenção que a mulher falou, não, você tinha que trazer o encaminhamento do posto também. Eu não acredito. Mais de 45 minutos dirigindo e que eu tive, quase que eu perdi minha viagem, né? E eu Uhum. consegui, não, peraí, vai dar certo. Aí liguei para um, liguei para outro, consegui no celular, ela deixou, foi. Fosse tempos atrás também, eu teria surtado de raiva, de nervoso, de frustração, né? Por quê? Por uma coisa que eu não fiz, eu não me organizei. Não foi nada, não foi Uhum. diabo, não foi tentação, não foi, né? Fui eu que Foi não me falta de organizei. organização mesmo. Exatamente. Uhum. E a gente, muitas vezes acontece isso, né? É. Então, Você o tem que 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 a colocar gente pode. prioridades também. Isso, aí você colocar aqui nesse primeiro, ó, fazer uma lista do que você precisa fazer e enumerá-lo. Aí a gente vai, que E a Ju uma acabou de coisa, falar, e né? uma coisa importante, é tipo, se você tem uma consulta médica ou você sabe que você vai ficar muito tempo fora de casa, não coloque muitas coisas naquele dia. Tipo Uhum, assim, entendeu? Coloque coisas que você sabe que você vai dar conta. E se você não der, tem coisas que você pode passar para o outro dia. Então, exato. realmente pegar uma agenda, um papel, um caderno e fazer a sua semana, né? Você vai colocando ali seus afazeres da semana. Gente, eu anoto tudo. Tudo eu anoto. Tudo. Então, fica muito mais fácil para mim. Então, eu consigo Uhum, me organizar desse jeito. E se não der para fazer naquele dia, eu olho a prioridade, sei lá, é comprar um presente para o aniversário fim de semana. Então, já estou perto da loja, já vou lá e já compro o presente. Entendeu? Ah, eu preciso de uhum, fazer isso. Ah, não, eu posso passar isso para amanhã. Então, é a gente que vai controlando isso. E isso faz parte da exatamente. organização, entendeu? Legal, muito bom. É isso a questão do numerá-las, quando você como vai Aham, de numerar, que numerar. nem a Ju falou, Uhum. em lista de prioridade. Se for uma É. lista assim, você coloca, você pode usar também marcadores, né? Falou assim, ó, o verde vai ser urgente, por exemplo, né? Não, o vermelho vai Uhum. ser urgente, ou o rosa, o Urgente. laranja, não sei o quê. Você vai marcando, você colocou na sua agenda, né? Aí você pode grifar, ó, isso aqui é importante, tem que ser feito hoje mesmo, não tem como deixar para outro dia. Aí você vai saber. Uhum. Tirar as coisas que você não usa há algum tempo, que a Ju já falou. Colocar as O coisas que você. desapego. Os desapego, né? Uhum. Colocar as coisas que você usa com mais frequência em lugares mais estratégicos. Isso também a Ju Uhum. ensina muito nos vídeos dela, vocês podem seguir ela. Coloca Uhum. aí, Ju, no chat seu Instagram, para elas te acompanharem lá. Tem muita coisa boa lá no Instagram da Juliana. Criar rotinas, né? Como Uhum. hora de dormir, hora de almoçar, né? Hora de fazer seu exercício, tentar seguir uma rotina, isso facilita muito para a gente. Também diminui o estresse, né? Diminui a ansiedade. Uhum. Seu organismo já vai se acostumando, por exemplo, você sabe que você vai dormir 10 horas, aí 9h30 você já abaixa um pouco a luz do celular, já tenta já criar um ambiente mais de calma, de tranquilidade, né? Para o seu Uhum. organismo já ir liberando melatonina para você dormir bem. Toma um chazinho, comece a criar os Uhum. seus rituais da noite, né? As coisas que te tranquilizam, principalmente
nós ansiosos. Nós temos que criar isso. É, Precisamos deixa ter eu falar uma rotina. coisa, Gisa. Uma coisa muito Pode importante falar. que a organização ajuda é a questão da recompensa. Quando você começa a fazer, igual eu falei, não adianta você querer fazer tudo de uma vez. Vai fazendo aos pouquinhos, fazendo aos pouquinhos. E quando você consegue, você se dá uma recompensa. Se dá uma recompensa. Uhum. Não sei, sei lá, vou comer um chocolate, eu vou sentar ali, tomar um chá e vou ler um livro, eu vou ter mais tempo para fazer as coisas. Você começa a te dar pequenas recompensas. Entendeu? Pequenas Legal. recompensas. Aí você vai vendo que vai sobrando tempo. Aí você fala assim, uau, sobrou mais tempo hoje. Por quê? Porque aquela gaveta que você dobrou da outra vez, tem gente que já falou pra mim assim, ai, é muito tempo dobrando, ai, não gosto disso, porque eu vou gastar muito tempo. Mas você não pode esquecer que todo hábito, quando você vai fazendo ele várias vezes, aquilo depois se torna tão fácil. Uhum. Esse hábito vai ficando tão, tão corriqueiro assim para você, que você faz e nem percebe. Nem percebe. Então, quando você abrir a gaveta na semana próxima e ver que tá tudo arrumadinho, tudo organizado, e você simplesmente coloca a roupa nova ali, a roupa que você dobrou, ó, sobrou 5 minutos. O que que eu vou fazer em 5 minutos? Ah, sei lá, vou ler 3 páginas da Bíblia, sei lá, vou tomar um chá aqui sentada. Então começa a sobrar tempo para você, entendeu? Então quando você começa a perceber isso, você fala, ó, tá dando certo. Então deixa eu continuar. Aí você muda o seu humor, você consegue conviver melhor com as pessoas, principalmente as pessoas em casa, É verdade. entendeu? É assim, só traz benefícios, só Fica um traz ambiente de benefícios paz, né? de paz. E a organização, e quando você fala assim, ah, é uma casa organizada. Não é uma casa, gente, que não pode ter bagunça, não. Tem bagunça. Tem bagunça, tem pipoca no chão, tem almofada espalhada, sabe? Tem bagunça na cozinha. Mas sério, por quê? Tem gente que fala assim, ah, uma casa organizada é uma casa que não pode nada sair do lugar. Não, não é isso. Essa casa Uhum. que nada sai fora do lugar, é uma casa que não tem vida. A sua casa tem vida, entendeu? A sua casa tem a sua família, tem você. Verdade. Então ela tem bagunça. Tem bagunça, depois você vai lá e arruma. Se tiver tudo no lugar, já com 5 minutos, 10 minutos, você põe tudo no lugar. Uma outra dica, à noite, tire 5 minutos, 10, 15 minutos, talvez, e ponha tudo que tiver fora do lugar, comece a colocar no lugar. Tipo, vai lá no sofá e ajeita as almofadas, dobra uma manta que tá, lava a vasilha, ajeita as coisas para você amanhecer, a pia sem vasilha, para você amanhecer, você fala, uau, tá tudo no lugar. Então você amanhece Sensação diferente. de paz, né? É uma sensação de paz. Se levante, arruma sua É. cama, tira o pijama. Então, essas pequenas coisas que você vai fazer no dia a dia, você vai percebendo que vai trazendo mais leveza para você. Aí você vai só querer fazer mais. E você sabe que está sendo bom para você. Isso tudo faz parte de um processo, né? É um processo. Uhum. Né? A organização é um processo. Muito Se deixar, bom. eu vou falar aqui a noite inteira, Giza. Me bloqueia. Nós vamos deixar um outro dia, quem sabe a gente consegue fazer uma aula com a Ju um dia, né? Marcar só com Sim, ela, como sim, um sim, bônus aí com para certeza. vocês, né, Ju? Isso. Falar um pouquinho só do autocuidado, né? Para a gente só complementar e terminar o que estava proposto para hoje, que eu acho que é importante. Mas a gente vem falando, né, aos poucos do autocuidado, que é tudo que a gente tem falado, de prestar atenção em você, de estar atento aos sinais do seu corpo, né? A gente sabe que nessa busca frenética, né, que as pessoas vivem, eu coloquei essa frase que eu achei muito incrível. Essa frase, toda vez que eu leio, faz muito sentido para mim. Nesta fuga frenética para alcançar tudo o que for possível na vida, acabamos por nos comportar como turistas desesperados, fotografando tudo, mas não enxergando nada. Né? A gente passa pela vida, tipo, né, que fotografa, mas não experimenta. Lembra que o nosso tema hoje é experimentar? Não experimenta a vida. Né? Então, seja na organização, faça aquilo com prazer, experimente, né? Tenha aquele prazer da experiência ali de estar fazendo aquilo, de fazendo algo diferente na sua casa, algo diferente por você, de experimentar se esse tempo vai sobrar, vai te trazer mais qualidade, né? E o autocuidado é muito disso. Então, o que significa o autocuidado?
né? Ele foi definido como proporcionar atenção adequada ao bem-estar físico e psicológico do indivíduo. Então, o autocuidado não tem só a ver com, eu tenho que estar com as minhas unhas bonitinhas, meu cabelo arrumadinho, né, minha pele impecável, fazer massagem e tal. Não tem a ver só com isso, mas tem a ver com muito mais coisas que eu quero trazer para vocês. Eu trouxe bem rápido para a gente não ficar tanto tempo nisso, mas algumas coisas que o autocuidado se divide em 5 coisas, né? O autocuidado físico, que tem a ver, né? Não importa o tipo de exercício que você for fazer, mas certificar que o seu corpo esteja em movimento. Movimento, seja uma yoga, um alongamento, né? Que nem a Lu falou que está fazendo agora, é uma caminhadinha em volta do seu bairro, é descer a escada e subir no seu prédio umas 2 vezes, né, colocar uma música lá e ficar dançando. Movimentar o seu corpo é um autocuidado, né? Usar sua flexibilidade, agradecer a Deus, né? Vocês estão todas cristãs, agradece a Deus. Deus, o meu corpo se move, eu consigo dançar, eu consigo pular, eu consigo correr, né? Eu consigo caminhar. Então, usa isso tudo. Você está envolvendo aí o autocuidado espiritual e o físico, né? O sono é muito importante. Nós precisamos de uma boa noite de sono, de descanso. Então, se preparar para ter esse tempo de sono com tranquilidade é muito importante para que vocês tenham esse autocuidado. Dormindo bem também ajuda a diminuir a ansiedade. O movimento, né, o exercício diminui a ansiedade, porque libera serotonina, dopamina, traz sensação de bem-estar, né? Ajuda você a trazer o controle para sua ansiedade. E uma alimentação e hidratação também é importante, uma alimentação balanceada, com coisas nutritivas, né? Passar mais tempo descascando do que abrindo pacotes. Dá um pouquinho de trabalho? Dá trabalho, né? Mas você vai se sentir mais saciada, você vai se sentir mais satisfeita, comendo coisas ricas em nutrientes, em fibras, né? Uma alimentação equilibrada, hidratar o seu corpo. Você precisa tomar muita água, gente. Nosso corpo precisa, né? A maioria de nós aqui é 2 a 3 litros de água por dia, né? Os nutricionistas fazem um cálculo, não tenho certeza agora, mas depois posso passar para vocês no grupo. De quanto de água que a gente tem que fazer um cálculo, mais ou menos, que nós precisamos para ter saúde, para o nosso corpo precisa, né? Então, é muito importante para o autocuidado físico. O autocuidado mental, né, envolve nossa saúde emocional e mental. Invista, então, num regime que promova altos níveis de disfunções cognitivas, de funções, quer dizer, cognitivas, como formação de memória, atenção, raciocínio, linguagem e consciência. Então, procure fazer coisas que estimulam o seu cognitivo, que estimulam a sua mente, né? Que vai te ajudar no seu cuidado mental. Vai trazer, além do bem-estar, também estimular os seus neurônios, o seu cérebro, sua memória, jogos de quebra-cabeça, aprender novas habilidades, né? Aqui embaixo eu coloquei aula de música, aula de canto, aula de pintura, aula de costura. Então, aprender coisas novas que você pode fazer, isso estimula o seu cérebro. Até pegar um caminho novo, diferente do que você faz todos os dias para o trabalho, estimula o seu cérebro. Então, você está cuidando do seu cérebro, está fazendo um autocuidado mental, né? Adquirir conhecimento complexo também. Eu não sei fazer caça-palavras, quero fazer aquele. Tem um que é de números, eu não sei fazer aquilo, porque lá seria complexo para mim. Como chama? Acho que é sumô. Sudoku. Sudoku. Obrigada, Vanessa. Você é boa nisso? Eu não sei Eu sou. fazer. Então, isso Eu é sou. ótimo. Eu preciso aprender. Não sou boa nisso. É muito legal. Então, tentar se estimular, né? Ler um livro. Eu não consigo ler, Gia, eu tenho dificuldade de ler. Então, começa a ler de pouquinho em pouquinho, sabe? Compra um livrinho fininho e fala assim, olha, eu vou tentar ler esse livro. Nem te levar um ano. Gente, eu tinha muita dificuldade, eu pedi muito a Deus, Deus, me dê capacidade para leitura, me ajuda. Eu quero ler, eu quero amar ler. Eu pedi isso para Deus, porque eu não conseguia. Eu queria ler um livro e eu não conseguia ler. Eu não sei se eu tenho dislexia, não fiz ainda o exame, mas eu sei que eu estou vencendo, porque hoje eu consigo, com as minhas dificuldades, mas eu consigo.
né, me esforçando para fazer. E eu tenho conseguido. Então, graças a Deus por isso. O autocuidado social também é muito importante, né? Como a gente falou, os seres humanos são seres sociáveis, a gente precisa estar em relação com os outros, né? A gente precisa de elos, de cooperação mútua nos relacionamentos. Então, a gente precisa investir nisso. O autocuidado social, então, seria ter encontro com amigos, com pessoas que a gente gosta, com familiares, né? Jantares e reuniões familiares, participar de eventos sociais. Então, se você tem lá do seu trabalho, da sua escola, da sua igreja, né? Ai, gosta de reunir, de fazer um chá com as mulheres, de estar com outras pessoas, de sair para conversar, de tomar um sorvete com as amigas de vez em quando. Então, isso é muito importante para a nossa saúde de modo geral. Também é um autocuidado. O autocuidado espiritual tem a ver com o mais ainda do que o nosso ato de espiritualidade de igreja, religião, né? É o estilo de vida com religião ou espiritualidade geralmente mais saudável. Então, as pessoas que adoecem, né, a Vanessa trabalha na área de saúde, já sabe, pessoas que têm mais, que falam que tem uma fé, se ela é católica, espírita, budista ou cristã, ela tem uma fé, é provado que eles têm muito mais recuperação do que uma pessoa que se diz ateu, que não crê em nada, que não tem uma coisa que ele tem fé, né? Então, o autocuidado espiritual, ele também envolve a contemplação, a gente, né, olhar para a natureza e contemplar, sentir o vento, a gente contemplar o sorriso de uma criança, tudo que a gente fizer com interesse, né? Vivendo uma espiritualidade, estando em contato com as coisas que nós estamos fazendo, né? O automático, a gente lembra que a gente falou dos hábitos, a gente falou bastante que as coisas ficam automáticas e hábito. Isso são bons para nós, sim, quando é um suporte. Então, na organização é bom, porque ele acaba dando um suporte para nós. Agora, os hábitos que ficam automáticos, que a gente acaba andando todos os dias, não prestando atenção se tem uma borboleta bonita no nosso caminho, uma joaninha, a gente não consegue ver, né, como que tá aquelas gotinhas de orvalho na planta. Quantas de vocês pararam esses dias para ver uma coisa assim, algo diferente? Eu desafio vocês amanhã a fazerem isso, sabe? Tentar prestar atenção, alguma coisa que você vai olhar, talvez um canto de um pássaro vai trazer, sabe, um renovo dentro do seu coração que você não tinha prestado atenção antes. E às vezes aquele pássaro está sempre lá cantando e você nunca prestou atenção, né? Então a meditação pode ser um autocuidado, a gente falou, né, Lu, sobre a meditação guiada. Tem meditações cristãs, tem outras meditações, tem a oração ela faz muito bem para a gente. Crer que existe algo maior que nós, né? Que existe um Deus, que existe algo que está nos guardando, cuidando, que a gente pode falar na oração, colocar para fora, né? As nossas ansiedades, as coisas que estão acontecendo. O serviço comunitário é uma maneira de ter um autocuidado espiritual. Quando a gente serve, né? Que nem a Ju falando com tanta vontade, né? De ajudar as pessoas. Quando você ajuda, né? No seu trabalho, com seus dons, quando você serve o outro, você se sente bem, né? Até a Bíblia fala também, melhor é dar que receber, né? A gente se sente bem, porque isso faz bem pra gente. Ler conteúdo religioso e espiritual, como a Bíblia, um livro que acrescenta a sua fé, que te ajuda, né, a vencer suas dificuldades. Buscar paz e contentamento. Isso aqui, para nós que temos falado aqui da ansiedade, né? É algo muito importante. Buscar paz e contentamento. Muitas vezes a gente se anseia demais porque está faltando contentamento, sabe? O que a gente tem buscado que a gente não sente que é o suficiente, né? E quando a gente estiver contente, quer dizer, eu sou grata pelo que eu tenho agora, eu consigo estar contente, né? Grata, bem, tá? Pode ter mais? Pode, mas o que eu tenho, eu estou contente por isso. Isso nos traz paz, diminui a nossa ansiedade, agrada a Deus, né? Quando a gente não tem contentamento, a gente está sempre querendo mais. Existe uma escassez, né? Existe uma escassez dentro de nós
que está sempre querendo buscar mais. Então, a gente acaba perdendo a nossa paz realmente, né? Nos incomodando de querer achar que coisas que a gente, às vezes você olha assim, né, se ilude com a internet, nossa, fulano de tal, olha, tem isso, tem aquilo, ai, eu não tenho. Aí a gente já não fica mais contente. A gente começa, né, ficar descontente com a vida que a gente tem. E aí isso com certeza gera ansiedade, gera frustração, gera estresse nervoso, brigas, né? Porque daí a gente começa a procurar quem é culpado por eu não ter aquilo que eu queria até hoje. A gente vai achar o culpado, né? Ou a gente vai se autopunir, ou a gente vai punir nossos pais, ou a gente vai punir nosso marido, ou a gente vai punir, né, o nosso namorado, quem é solteiro que está assistindo o vídeo, vai achar alguém para colocar o problema. Então, nós precisamos cuidar dessas áreas. Existe também, eu não coloquei ali, mas existe também o autocuidado financeiro, que é você saber lidar bem com as suas finanças, né? Não entrar em dívidas, saber administrar bem o seu dinheiro, saber fazer um pouco de reservas, saber gastar só aquilo que você tem, não ficar, né, gastando além, entrando nessas promessas de parcelamentos muito longos, que daí acaba você perde o controle. Então, fazer uma aposentadoria são autocuidado financeiro, parte do autocuidado financeiro, que te traz um contentamento e paz, né? E então é isso que eu queria passar para vocês hoje, tá? Espero que tenha sido válido o tempo de vocês. Eu agradeço. Eu sei que é cansativo, né? Às vezes esse horário da noite, tipo, ai, nossa, queria assistir televisão, mas obrigada por estar aqui comigo hoje e que está fazendo sentido, né, para vocês. Beijos. Agradeço. Eu que agradeço, Gi. Tem Beijo, sido bom. Vá. Até a Beijo. próxima, meninas. Até a Tchau. próxima, Ju. Bom jantar para vocês, bom descanso. Muito bom. Até semana que vem. Beijo, Até, Lu. Gi. Beijo para Obrigada. Boa todas. noite, Tchau, gente. tchau. Boa Tchau. noite. Me fala aqui depois quem estiver assistindo no vídeo, deixa um comentário para mim lá no YouTube, tá? Compartilhem os posts. Beijos.